E hoje começou a valer o chamado tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos sobre produtos importados do Brasil. A partir de hoje, empresas americanas que importarem produtos brasileiros vão ter que pagar 50% de taxa de importação. Essa é a tarifa mais alta já imposta pelos Estados Unidos na história, viu? E tem o potencial de causar muitos danos para a economia do nosso país, até mesmo para a economia americana também. E eu converso com o nosso correspondente Hélio Moura, direto dos Estados Unidos, para falar sobre esse assunto. Hélio, boa noite. O Brasil ainda tem alguma opção para tentar reverter essa tarifa? Boa noite, Gabriela. Boa noite ao telespectador do Revista Novo Tempo. Gabi, o Brasil tem algumas opções ainda que restam, até porque as tarifas que são impostas pelo presidente Donald Trump, elas não são, como a gente diz, uma coisa fixa, sólida e que vão durar eternamente. Ele próprio, de vez em quando, revê alguma coisa, principalmente quando consegue algum tipo de acordo que, na visão dele, seja mais favorável para os Estados Unidos. Então, a própria imposição dessa tarifa, que entra em vigor hoje, era anunciada para ter entrado em vigor no dia 1º e não teria nenhum tipo de alívio quando o presidente anunciou. Mas desde o primeiro anúncio até quando ela entra de fato em vigor, houve aí um alívio muito grande para o Brasil, porque só 36, 37% dos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos é que vão ficar com essa taxação de 50%. Foi uma lista enorme de itens que foram retirados desse pacote, desse tarifaço. Agora, o que o governo brasileiro pretende fazer de imediato é acionar a Organização Mundial do Comércio. Essa instituição é que regula o comércio mundial e o que o governo brasileiro alega nessa petição é de que o governo dos Estados Unidos não estaria cumprindo com os acordos que já foram firmados, inclusive com acordos prescritos pela Organização Mundial do Comércio, que fala sobre limites máximos de imposição de taxas quando não há uma comprovação de que o país sobretaxado esteja agindo de maneira, vamos dizer assim, injusta dentro do comércio mundial, dentro do comércio global. Esse é só um primeiro passo. A Organização Mundial do Comércio vai ter que discutir isso e, se levar em conta que isso pode ser verdade, que o argumento do Brasil é válido, então poderiam abrir um processo para acompanhar. Até que isso seja resolvido, vai-se bastante tempo. Pode ser que a própria tarifa seja derrubada pelo Trump antes que a organização realmente faça alguma coisa. E aí, o outro lado é tentar negociar. O governo brasileiro tem dito que o governo americano ainda não abriu possibilidades de negociação para que se possa buscar alguma coisa que seja mais atrativa para os dois lados. Então, resta ao governo brasileiro aguardar alguma movimentação, alguma abertura do governo americano para buscar algum tipo de tratativa que melhore essa situação. Agora, Hélio, para deixar claro para quem está nos assistindo, né, a tarifa vai ser paga por empresas dos Estados Unidos e não pelo Brasil, né? Afinal, é assim que uma cobrança de imposto de importação funciona. Quem paga é o comprador. O que isso significa para a economia aí dos Estados Unidos? É isso mesmo, Gabi. É só uma escala maior daquela chamada do imposto da blusinha, né? Quem está comprando o item que vem de fora é que vai pagar essa taxa. Então, o empresário brasileiro, as empresas brasileiras, as indústrias brasileiras que enviam produtos para cá, elas não pagam essa taxa de 50%. São as indústrias daqui, é o comércio americano, quando compra do Brasil, que vai pagar esses 50%. E aí é que está o problema para a economia americana. Porque se de um lado o governo acabou reduzindo bastante a lista de itens que vão ser sobretaxados, de outro, esses itens que ainda são essenciais e importantes para os Estados Unidos, de alguma forma, essas empresas vão precisar comprar esses produtos. E aí elas vão pagar mais caro. Por enquanto, Gabi, esse comércio ainda está meio que segurando
o repasse desses aumentos, mas vai chegar um momento em que não vai ser mais possível. Essas empresas vão ter que repassar para o consumidor final os preços mais elevados dos produtos que são comprados. E aí, não é só do que vem do Brasil, são as taxas impostas a vários países, como a gente tem visto desde o começo do governo do presidente Donald Trump, com essas tarifas, que sim, como ele diz, tem trazido muito dinheiro para os cofres públicos americanos. São quase 100 bilhões de dólares que já foram arrecadados a mais com tarifas neste ano do que, por exemplo, nos 4 primeiros meses do ano passado. Mas esse é um dinheiro que fica no governo para uso, como é o comum, né? O governo pretende usar isso para quitar dívida pública, quitar dívida externa, ou ele está pensando também em talvez fazer uma distribuição de renda para americanos mais pobres com esse dinheiro. Mas o impacto da chegada desse dinheiro vai ser sentido no bolso, no dia a dia dos americanos. É isso que eu queria saber, como é que essas tarifas têm sido vistas pelos americanos? Olha, Gabi, de maneira geral, não são bem aceitas, não são bem vistas justamente por isso, porque o impacto para o dia a dia já tem sido percebido por muitos, inclusive grandes redes, como por exemplo o Walmart, que é uma rede de supermercados que é a maior do país, tem reiteradamente dito que os preços de coisas básicas da alimentação vão subir por conta das tarifas e não tem jeito mais de segurar. É o que essas organizações têm comentado por conta do preço a mais que elas têm que pagar para poder ter esses bens. Então, de maneira geral, as tarifas não são bem vistas porque os americanos entendem que o impacto delas sobre o bolso deles vai continuar crescendo aqui dentro do país. Tá certo, Hélio. Obrigada pelas informações. Boa noite para você. E se houver alguma atualização ali da OMC, a gente mantém o telespectador sempre bem informado.